Dando sequência então à nossa tatuagem, vamos continuando aqui nessa parte, tá? Para poder dar o acabamento que a gente precisa aqui. Aqui, como eles são as partes dos bigodes, né? Vamos fazer uma separaçãozinha aqui para poder a gente entender que é a parte do bigode. Escurecer um pouquinho aqui nessa parte para ficar bacana. Sempre lembrando de fazer o acompanhamento aqui dessas partes onde tem os pelos mais soltos, né? Isso aqui é importante a gente sempre deixar alguns fios mais compridos aqui em alguns locais para ficar bonito. E seguindo sempre o desenho, o modelo do decalque, tá? Isso é importante a gente seguir sempre o que está decalcado. Pode perceber que o movimento dos pelos é muito interessante a gente fazer de uma maneira bem livre, bem solta, né? Olha só, em formato de vai e vem, para que a gente possa realmente acompanhar o detalhe, né, do cabelo e ficar assim numa proporção bonita depois de pronto. Então tem alguns locais aqui que realmente eu acarco um pouquinho mais agudo, eu aperto mais para que ela perfure mais fundo. E outros locais eu faço um pouco mais raso, justamente porque eu quero que fique um tom mais suave em alguns locais. Aqui nesse local onde eu estou fazendo, já é com a intenção de ficar um pouco mais escuro mesmo, então eu estou até preenchendo, né, fazendo uma pinturinha mais sólida nesse local, onde depois no final eu vou fazer um degradê usando a Magnum RM, tá? Magnum curvada, né? Rounded Magnum. A gente sempre pode voltar dando uma retocadinha onde a gente achar que é necessário, tá bom? Para fazer alguma correção, alguma coisa que for necessária para ficar mais bacana. Levando em consideração que a pele artificial não é a mesma coisa que pele de cliente, né? Então às vezes a gente não consegue realmente dar aquele efeito tão bonito como a gente gostaria que ficasse na pele artificial, como fica na pele do cliente, né? A pele do cliente é muito mais fácil de se trabalhar do que a pele artificial, porque lá você consegue realmente soltar todos os detalhes na proporção de tonalidade que você precisa. A pele artificial às vezes ela vai machucar um pouco, ela vai acabar escurecendo em alguns lugares que não deveria, por conta de acabar rasgando, né? Tem alguns locais que acaba rasgando. Fazer as entradas sempre de uma maneira bem bacana para você poder fazer o sombreado por fora e deixar essa parte bem marcadinha, né? Vamos continuar aqui a parte de dentro, fazendo esses pelos um pouco mais suaves agora, sem pressionar muito, usando a mesma tinta 60%. Lembrando que se fosse fazer na pele do cliente, você poderia usar a tinta pura
100% para contorno tranquilo. Aí aqui, como é pele artificial, eu gosto de usar essa tonalidade, que é o que fica mais bacana para eu poder trabalhar. Ela não suja muito e ela pega bem tanto nos tons escuros como nos tons mais claros também. Consigo fazer as tonalidades do jeito que eu preciso, fica bem bacana. Lembrando que nunca é bom adiantar muito o desenho lá para cima se a parte de baixo aqui ainda não tiver concluída, né? Então vamos concluir essa parte de baixo aqui para não perder esses mínimos detalhes que tem aqui. Ó, você pode perceber que é só no vai e vem mesmo. Ó. Você leva e traz. Onde você quer mais escuro, você passa um pouquinho mais. Pode até passar um pouco mais devagar para não ficar tão no arraste, né? Porque senão ele acaba ficando sombreado, pontilhismo de arraste ali. Às vezes a gente não quer que dê esse efeito. Bacana, vamos partir agora para a beiradinha dos olhos aqui. Sempre lembrando de deixar a parte preta, a bolinha preta, olha. E depois fazer aqui o detalhezinho onde vai ser a parte branca. Não pode esquecer, né, de deixar essa parte branca, porque faz muita diferença. E aí aqui a gente vai fazer um sombreado bem suavezinho, olha, só para dar um efeito nesse local. E lembrando que tem aqui alguns fios puxadinhos, né, que emendam com essa parte de baixo aqui. Alguns são compridos, outros são curtos. Alguns são mais claros, outros são mais escuros. Então isso aí tem que se observar na hora de fazer para dar certinho. Aqui agora também tem alguns pelos. Você vai fazendo no arraste, levando para cima. Aqui também tem alguns pelos mais suaves, outros mais escuros. Tem que lembrar de passar vaselina, porque se não passar vaselina você não consegue ter aquela qualidade que você precisa. Vamos voltar para baixo agora, porque a gente já está subindo muito lá naquela parte, né? Então vamos pegar essa parte aqui do focinho para já deixar isso aqui meio pronto, né? Esse lado aqui do focinho é um pouquinho mais escuro e a parte de dentro é um pouquinho mais clara. Aqui a gente tem esse tracinho mais escuro, que é o que a gente tem que fazer a marcação, né? Aqui, olha só, também essa entrada. E aqui temos pelinhos, né? As entradinhas de pelinhos da parte do focinho, que é importante fazer da maneira certa também. Aqui em cima já é um pouco mais serrilhado também, não é certinho, então vamos fazer risquinhos para ele ficar não tão certinho. E aqui pode se fazer já numa linha, que vai ficar bacana. Agora o segredo aqui é o seguinte: vamos fazer toda essa partezinha de detalhes aqui, ó, molhando um pouquinho na tinta mais clarinha, 10% no caso, né, para ficar bem clarinha essa tinta, porque eu vou fazer um sombreado aqui tipo um pontilhismo, olha só. Fazer um pontilhismo aqui para dar um degradezinho dessas partes aqui, mais escuro na beirada e aqui vai clareando, olha. Pontilhismo você já sabe como fazer, é só procurar não aprofundar muito a agulha para que os pontinhos fiquem bem suaves. Não pode ser um pontinho muito grosseiro, muito forte.
e geralmente fazer com a tinta um pouquinho diluída para ele ficar um tom mais bacana, mais agradável de se ver. Faz bastante aqui na beiradinha do contorno para ele representar uma entrada no sombreado ali, né? E já aproveitando para fazer alguns pontinhos aqui também nessa parte do focinho, olha. Essa parte do focinho aqui também tem alguns pontinhos que a gente tem que fazer para dar a entrada dos pelinhos, ó. Então, isso aqui é muito fácil de fazer. Agora eu vou usar a mesma agulha e vou fazer o preenchimento sólido aqui usando a tinta mais escura um pouquinho, que é a tinta 60%, pintando em forma de bolinha, olha, para fazer o preenchimento usando a mesma agulha RL, sem problema nenhum. Você consegue fazer um preenchimento sólido bonito, ó. Passar um pouquinho mais para preencher bem, porque como é agulha fininha, né, você sabe que se você passar muito rápido não preenche legal. Então às vezes a gente tem que passar e voltar novamente para passar de novo para dar um preenchimento melhor. Passar um pouquinho de vaselina para a gente ver se tira o excesso aqui da sujeirinha. Aí ó, tá ficando bem bacana. Vamos seguir adiante aqui para essa parte de baixo do focinho então, como a gente estava fazendo anteriormente. Fazendo sempre um movimento de arraste, olha só, quando eu quero mais clarinho, eu alivio a ponta da agulha e geralmente eu faço esse movimento quando já está terminando a tinta que eu tenho na ponteira, tá ok? Isso aí é muito importante você perceber, a hora que a tinta já está acabando, aí sim você pode fazer o trabalho de dar uma puxadinha ali no seu sombreadinho. Bacana, tá ficando bom. E aos poucos a gente vai vendo o detalhe do desenho, né, a qualidade aparecendo. E dessa maneira a gente vai progredindo a tatuagem aos poucos, sem muita pressa. Fazendo as partes mais escuras aqui primeiro. Essas manchinhas aqui. Elas não são bolinhas redondinhas, elas são bem soltinhas, né, esparramadas na realidade. Ela não tem um formato redondo. E aqui pra cima a gente aproveita para fazer um pouquinho de essa parte mais escura também aqui, ó. Os risquinhos aqui também. Bacana, estamos chegando. Vamos para essa parte de baixo aqui então, continuando. Fazer essa separação desse bigode aqui. Lembrando sempre as curvas, né, dos pelos, que às vezes é difícil a gente seguir sempre esse padrão. Às vezes a gente foge um pouquinho do padrão, mas está valendo. O importante é fazer o treino e procurar memorizar como que é o que a gente quer que seja. Mesmo que você mudar um pouquinho o padrão, não tem problema, porque isso aí é uma tatuagem que você está fazendo para se aperfeiçoar, para fazer o seu treino. Sempre é válido você tentar coisas novas, né? Bacana você tentar novas técnicas e subindo de nível espontaneamente. Vamos fazer aqui essa parte do bigode, olha só. Um pouquinho mais escura aqui. Um pouquinho mais escura.
E aqui ela vai sumindo praticamente. Aqui é escuro também, faz parte da boca, separação da boca, né? A gente tem um sombreadinho bem suave para delinear essa parte. Então vamos colocar mais um pouco de vaselina aqui para poder ficar legal de trabalhar. Aqui faltou um risquinho que eu estou observando. Depois aqui eu vou fazer um sombreado bem suave com a Magnum curvada, tá bom? Mas por enquanto vamos se preocupar em fazer essa parte aqui que é mais importante, né? Fazer toda essa entrada aqui dos fios do bigode, que é mais complicado um pouquinho, mas tem que fazer, tem que ser feito, não tem como fugir. É difícil deixar o desenho vazado e fazer aos poucos os detalhes em volta do sombreado, mas isso aqui é o que dá a beleza no desenho, dá o realismo na imagem. Tá certo, vamos aí. Então, continuando aqui, escurecendo um pouquinho mais algumas partes onde a gente quer que fique acentuado realmente, um pouco mais acentuado, né, na entrada aqui dos pelos. E vamos terminar essa parte de cima aqui que já fecha esses bigodes. Aqui a gente já entra novamente nos cabelos do rosto, né? Então, são vários riscos, naqueles formatos de vai e vem. Eu sempre uso bastante esse movimento de pêndulo para fazer esses detalhes, porque fica bem bacana. Até para fazer é muito melhor. Você consegue fazer um efeito bacana dessa maneira. Vai e vem, mas em forma de pêndulo.
Vamos dar uma limpadinha aqui com a vaselina para a gente conseguir enxergar melhor o trabalho que a gente está fazendo. Vamos subir lá novamente então para essa parte do focinho aqui. Essa parte do focinho tem bastante risquinhos no formato meio circular aqui, como se fizesse um redemoinho, entendeu? É como se tivesse um redemoinho. Então a gente tem que seguir mais ou menos esse padrão aqui. Os pelinhos são bem aleatórios para vários locais diferentes, a posição deles. Isso você pode perceber só observando na imagem original. Você vai perceber que eles seguem uns padrões bem aleatórios de curvatura. Alguns vão para a esquerda, outros vão para a direita e assim por em diante. Vamos lá agora para essa parte mais escura. São os pelos que vem separando a parte do focinho de cima com a parte lateral do focinho. Então a gente tem que fazer umas entradas aqui e preencher dentro para ficar a parte mais escura na parte de cima. Aqui tem uns fios grandes, né, que a gente tem que seguir. E junto com esses fios grandes pode-se fazer um sombreadinho bem suave, sem pressionar muito a máquina, para que ele possa dar uma entrada legal ali. Aqui já tem que ser escuro novamente. E aqui agora eu vou clareando um pouco, diminuindo o peso da mão. Vamos passar um pouquinho de vaselina para poder ajudar no trabalho aqui também. A vaselina ajuda a manter o trabalho limpo, né? Isso é importante. Tirar o excesso. Aqui a gente tem uma separaçãozinha com alguns pelinhos bem suaves, pequenininhos, né? Só para fazer uma marcação aqui.
sempre seguindo a orientação dos pelos, a posição que os pelos estão se jogando. Isso aí é uma coisa bem difícil de fazer, porque requer muita observação, e às vezes a observação nem sempre fica do jeito que a gente quer, nem sempre dá tão bem a qualidade como a gente gostaria que ficasse, mas aos poucos a gente vai chegando lá e conseguindo fazer uma qualidade razoavelmente bonita. O importante não é conseguir fazer igual, mas o importante é conseguir fazer que fique agradável de se olhar. Pode perceber que quando a gente trabalha sem colocar muita vaselina, suja bem mais o local onde a gente está trabalhando, e isso até dificulta um pouquinho mais também a qualidade do detalhe ali que a gente quer fazer, né? Sempre a gente percebe que atrapalha um pouquinho mais a qualidade. Vamos fazer essa parte aqui do olho, que é bem importante, essa parte preta aqui. Essa mancha é uma característica bonita que tem no olho do leão. E aí, fazendo aqui essa bolinha também, na realidade não chega a ser muito uma bolinha, né? Parte de cima aqui também engrossar um pouquinho para ficar mais escuro, e fazer os pelinhos da sobrancelha aqui de uma maneira que fique bacana também, só fazendo no arraste. Leva e arrasta no final, sempre leva e arrasta no final. Essa parte não tinha no decalque, então eu tive que fazer olhando ali no original para tentar fazer de um jeito que ficasse interessante. Ficou até bonito, confesso que eu gostei, pelo fato de estar fazendo um freehand, né? Quando você vai fazer um freehand, nem sempre, quer dizer, nunca fica igual. Freehand é uma alternativa de quebra-galho que a gente tem que usar às vezes para poder fazer alguma coisa que não pegou no decalque, né? Algum detalhe que ficou faltando. Que nem aqui, por exemplo, aqui não tem esses pelos, então tem que me guiar mais ou menos pela minha criatividade aqui e fazer de um jeito que eu acho que vai ficar complementar para o desenho. Você também pode usar a sua criatividade sempre que for necessário para você poder complementar o desenho em algumas partes que você perceber que estão faltando, né?
Mas a gente sabe que aqui tudo é cabelo, e tudo segue o mesmo padrão de trabalho. Vai fazendo os movimentos ali, aleatórios, para conseguir fazer os detalhes do jeito que você pretende. Escurecendo algumas partes, outras partes deixando um pouco mais claro, dá uns sobretons e assim vai se levando adiante o desenho até você finalizar a parte que é necessária, que você está necessitando criar aqui. Depois que você aprende qual que é o sistema da coisa, você não consegue desaprender mais, fica fácil e você vai perder realmente o medo de fazer o trabalho. Você vai perder o medo de usar a sua criatividade. Vai conseguir trabalhar de uma maneira bem dinâmica e bacana. Isso que é importante, eu sempre falo, bacana é a palavra certa para quando você faz alguma coisa e você fala, poxa, ficou bacana, ficou bonito, entendeu? Isso aí é o mais importante de tudo. Aqui a gente já vai puxar os pelos para cima, olha. Não tenho ali, mas eu já tenho a noção de que eu quero que esses pelos fiquem um pouquinho mais levantados aqui perto da orelha. Passar a vaselina para a gente tirar o excesso da tinta, porque dá uma sensação de que ficou tudo escuro, mas não ficou, né? Isso aí acaba enganando o tatuador. Se o tatuador não prestar atenção, ele vai achar que está tudo muito escuro e na realidade não está escuro. Então a técnica do improviso também é muito valiosa para quando você vai fazer qualquer tipo de trabalho. A técnica do improviso, de você tentar criar alguma coisa diferente na arte que você já tem, para poder preencher um pouco mais alguns locais. Lembrando que depois nós vamos fazer uma sessãozinha aqui usando a Magnum, né, para poder dar uma plainada no sombreado, para ficar bacana, ficar bonito, para dar aqueles degradês que a gente consegue fazer só com a Magnum mesmo. Então olha só, chegando aqui já no final desses detalhes, né, onde a gente precisava realmente dar uma preenchida, estava faltando coisa pra caramba. Vou fazer um sombreadinho bem suave aqui agora nessa parte do olho, né, para poder passar bem de levezinho, né, só para poder dar uma escurecida aqui, mas bem acinzentado, bem suave, só para dar um tom de sombra aqui. Isso aí, olha só, bem bacana. Seguir agora, aproveitar alguns pelinhos aqui, clarinhos, né? Tem bastante pelinhos clarinhos aqui também. E é isso aí. Vamos dar uma limpada para a gente ver como é que tá ficando o nosso trabalho. E eu acho que tá ficando bacana. Tá ficando bom, assim, de início, porque depois ainda vai ter muito mais detalhe. Essa é mais a marcação da tatuagem, né? Para poder ver o principal do desenho. Depois as outras partes com sombreado vão destacar melhores. É isso aí. Por enquanto nessa aula é só. Mas antes deixa eu só dar mais uma escurecidinha aqui, porque essa parte eu achei que não ficou do jeito que eu queria que ficasse. Mas tá bom, vamos deixar assim mesmo. Depois eu vejo
um pouquinho mais de qualidade aqui nesses locais. É isso aí, espero que você esteja gostando, te aguardo na próxima aula.